Glória a Deus. Ter a ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda imaginar, é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Amém. Glória a Deus. Eu acho que eu não estou saindo aqui, não. Agora eu estou. Boa noite. Chega para cá, gente. Vocês estão escondidos aí. Graça e paz de Jesus seja com você que nos acompanha nessa noite. É o tempo que nós separamos para render a Deus o nosso louvor, a nossa exaltação, a nossa gratidão. Render a Ele o nosso coração voluntarioso, né? De pessoas que estão dispostas a fazer a diferença nesse mundo, de entender a importância disso e também de servir ao Senhor uns aos outros em amor, que essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Então que nessa noite você, neste culto, você ofereça a Deus o seu coração, a sua mente, rende-se a Ele, como diz essa canção no início, né? Para que assim então possamos prestar o nosso culto ao Senhor. Então que Deus te abençoe, que você juntamente conosco cultue ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por tudo que o Senhor já fez em nossa vida, obrigado pela tua preservação, pelo teu cuidado por nós, que o Senhor nos abençoe, continue nos sustentando e cuidando de nós, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, que o Senhor venha receber o culto que vamos prestar ao Senhor nessa noite, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa nos transformar conforme o teu querer, Pai. Nós agradecemos ao Senhor mais uma vez por esse privilégio que temos de cultuar ao Senhor nessa noite. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos cantar este cântico como se fosse uma oração cantada. Pedir ao Senhor que nos transforme, nos faça um vaso novo, um vaso, né, para que seja usada pelo Espírito Santo de Deus. Nos transforme.
Glória a Deus. Eu quero ser Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Glória a Deus. Então se verá o Filho do Homem, né, vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. É assim que o nosso Deus vai vir. Ele vai como um relâmpago, ele vai vir, né, buscar a sua igreja. Então vamos cantar Então Se Verá. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, há de ser a vinda do Filho do Homem. Há de ser a vinda do Filho do Homem. Amém.
nosso Deus, Ele é maravilhoso. Então nós temos que engrandecer, pedir Ele que seja engrandecido essa noite. E ao Senhor merece todo louvor, toda adoração, para que Ele seja engrandecido neste lugar, nas nossas vidas. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Glória a Deus. Nós vamos continuar cantando o nosso Deus. Nós vamos cantar olhando para Cristo, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nós temos que olhar só para Ele. Amém? Então vamos cantar. Neste momento, nós vamos aproveitar para ofertar ao Senhor, né? Sabendo que nós temos um compromisso com a obra de Deus, é o sustento na casa do Senhor. Então nós vamos cantar para este momento. Ruge forte, contundente a guerra do pecado, mas os seus clamores não podem afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado. Grande autor da salvação, prossigo, pois já visto, soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo amor. Veja longe
seja visto, soberano galardão de Deus ministro, e revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo amor, desprezando deste mundo as senhas vasilosas. Volto meu olhar pra cruz e quem me resgatou. Desde tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas, e feliz com Cristo, cantando olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois visto, soberano galardão de Deus ministro, e revisto o poder do meu Senhor para servi-lo com todo amor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Queria aqui rapidamente, antes da gente iniciar com a mensagem dessa noite, eu queria aqui chamar todo o pessoal aqui que faz parte da equipe de culto, né, que vem aqui à frente rapidamente, porque os vídeos da primeira igreja, da segunda igreja batista, né, os nossos cultos que nós estamos postando, eles estão sendo acessados por pessoas que não nos conhecem direito, né? Então eu queria aqui apresentar os meus irmãos. Vem para cá, a Alencar do violão, não é? Está vindo aqui. E eu queria então fazer uma apresentação rápida, né? Nós temos aqui o Alencar, fica aqui Alencar, visível, no violão nos ajudando. Nós temos aqui o Adeilson, que vocês viram cantando, Marilene também, Aldeci também cantando, e temos o Júlio ali no canto, que estava na bateria nos auxiliando. Essa está sendo a equipe de culto e que foi dessa noite, né? Então, só para vocês saberem, né, que tem uma equipe boa que está nos auxiliando aqui nesse tempo. Obrigado, gente. A glória de Jesus. E eu sou o Wesley, né, pastor dessa igreja, para a glória de Cristo também, na dependência do Senhor. O que temos para essa noite, eu peço que abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro. Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Como podemos definir esperança? O que você pensa sobre o que é esperança? Esperança seria alguma coisa que você espera que aconteça, alguma coisa que você deseja que ocorra logo. 1 Pedro, capítulo 1. Com certeza todos nós estamos com esperança que essa pandemia passe, né? Todos nós estamos assim. Mas essa é a única esperança que você tem? Quando você olha para as coisas que têm acontecido no mundo, né? Para a injustiça que tem acontecido no mundo, uma injustiça contínua em relação a crimes que são cometidos, não é? Contra a vida. Quando você olha para o mundo e vê a falta de assistencialismo com as pessoas mais vulneráveis e crianças, quando você olha para o mundo e vê conflitos familiares que volta e meia acontecem e chegam a ser tragédias, não é? Quando você olha, então,
para os preconceitos que têm acontecido no mundo de várias naturezas, você tem esperança de que isso possa passar? Eu diria que, por mais difícil que seja de acreditar, pode passar. O quadro pode mudar. Quando você confia na esperança viva e não em uma esperança morta, então você vai ver que as coisas podem mudar. Jesus é a única esperança viva para esse mundo, mesmo em pandemia. E eu quero ler com você a partir do versículo 3 de 1 Pedro, e nós vamos ler até o versículo 9, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Amém. Graças a Deus. O que significa Jesus ser uma esperança viva? Ou a esperança viva? Aqui a palavra de Deus, nós dizemos e defendemos que ela é viva. Quando nós dizemos isso, nós dizemos que ela está continuamente falando ao nosso coração. Ela tem uma eficácia, ela tem uma eficiência contínua, ela pode ser, então, vivida de tempos em tempos, em todo o tempo, seja no século I, seja hoje no século XXI, ela pode ser vivida, ela pode ser um meio de nós aprendermos como viver, não é? Nós podemos experimentar quem Deus é, de fato, quando entendemos que há um Criador dos céus e da terra, e nós podemos reconhecer, ver em nós o quanto nós somos dependentes dele, e quanto nós estamos afastados do nosso propósito original. Então, ela é viva. E aqui ela nos apresenta uma esperança viva para a nossa vida. Então, quando nós dizemos que Jesus é a esperança viva, o que isso significa quando eu afirmo isso? Primeiro, significa que Deus, Ele garante a salvação. Deus garante salvação. E essa salvação seria uma mudança da nossa condição. Nós estamos em uma condição, e essa condição é de pecador. E Deus, então, nos muda. Ele muda a nossa condição. Agora nós passamos a ser regenerados. Todos aqueles que aceitam, que depositam sua confiança em Jesus, elas experimentam essa transformação de Deus. E essa transformação de Deus é quando Deus coloca, então, nós, seres humanos, de acordo com o propósito que Ele criou. Ele nos coloca de novo no propósito que Ele criou. E o propósito que Ele criou não é um propósito em que nós devemos nos aproveitar dos outros. O propósito que Deus criou não é um propósito em que nós devemos ser violentos com os outros. O propósito que Deus criou não é um propósito que você quer se aproveitar da boa fé da outra pessoa. O propósito que Deus criou não é ser desonesto, não é pensar só em você e se esquecer do outro. Não é esse. E eu poderia enumerar várias coisas que hoje nós colocamos como algo que não mudou de tempos em tempos, porque o homem está afastado de Deus, por causa que ele é pecador.
ele está fora do propósito de Deus. Ele buscou viver a sua vida independente de Deus. Ele buscou colocar a sua vida diante de coisas e não do Criador dessas coisas. Então o homem pecou, é pecador, e isso é fato. Por isso o mundo está como está. Por isso que eu disse sobre as injustiças que vemos dia após dia. Por isso que eu disse que há tantos conflitos que resultam em morte, porque nós estamos fora do propósito de Deus. E Deus, então, Ele faz isso. O texto vai dizer que Ele nos oferece uma esperança viva. E essa esperança viva é Jesus. Quando nós entendemos isso, que essa esperança é Jesus, Deus vem e nos regenera. Ele vem e transforma o nosso coração. Ele vem e nos coloca diante, nos recoloca no propósito que Ele nos criou. E quando Ele faz isso, então, isso se torna o que nós chamamos de salvação. Deus, então, nos salva. Ele nos salva de nós mesmos. Ele nos salva do nosso coração que só quer nós e nós. Ele traz a nossa vista para aquilo que é realmente importante. Então, Ele nos regenera, Ele muda o nosso coração. E diante dessa mudança que Deus quer fazer, então Ele traz essa esperança viva. É a única esperança para esse mundo, para tudo que nós temos visto e ouvido. Não adianta fazer protesto contra o racismo, se o problema principal do racismo é o nosso coração. Isso não resolve. Jesus resolve, porque Ele trata a nossa raiz, a raiz dos nossos pecados, a raiz do nosso problema, o que está no nosso coração. Então, quando nós entendemos isso, nós confiamos nessa esperança, e essa esperança é que traz alento, que traz conforto, que traz mudança. E aí sim, não vai ser necessário fazer protesto nenhum, porque todos têm o mesmo coração, é o coração de Jesus, é o coração que Deus quer que nós tenhamos. Então, todo problema nosso é porque nós temos colocado a nossa esperança em outra coisa. E isso se torna, então, uma esperança morta, porque o resultado dela é morte, é um resultado em que não traz proveito, é um resultado vão, vazio. Mas quando você deposita, eu deposito a esperança em Jesus, ela se torna uma esperança viva, porque ela traz resultado. Ela traz fôlego de vida, ela traz renovo. E quando nós entendemos isso, então, nós passamos a experimentar dessa salvação. E essa salvação de Deus, há pelo menos aqui 3 coisas gloriosas para a nossa vida, sobre essa salvação que Deus nos oferece. A primeira coisa é a prova. Ela é garantida pela ressurreição de Jesus. No versículo 3 vai dizer que nós fomos regenerados por meio da ressurreição de Jesus. Quando Jesus ressuscita, essa ressurreição dele garante a salvação para nós. Quando depositamos nossa fé em Jesus, nós então experimentamos essa salvação de Deus, essa transformação do coração. Nosso coração precisa ser transformado. Então, quando nós experimentamos isso, Deus vem e nos regenera e nos dá essa garantia, porque Jesus ressuscitou, nós podemos crer que ressuscitaremos também. Nós cremos que então que ao ressuscitar Jesus vence a morte, Ele rompe com ela, ela não tem mais domínio sobre o ser humano. Não que não venhamos a morrer, mas é que nós morreremos, mas ressuscitaremos de novo. E essa é uma garantia que nós temos. Essa regeneração que Deus faz através da ressurreição de Jesus é isso, é mudar o nosso coração, é mudar a nossa natureza, mudar a nossa identidade. Nós agora nos tornamos pecadores arrependidos, regenerados. Não significa que não vamos falhar com o Senhor, mas significa que nós temos provisão de Deus para nos manter firmes, para nos auxiliar, para que a gente venha abandonar toda a prática que não agrada a Deus, que a palavra de Deus diz que é pecado. Então, essa ação de Deus em nossa vida vai acontecendo. E aí, Tito, no capítulo 3, versículo 5, diz assim:
Ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu vida por meio do seu Espírito Santo. Por meio do seu Espírito Santo. É o que Deus fez e é o que Deus está disposto a fazer com todos, desde que as pessoas então depositem a sua confiança na esperança viva que é Jesus. Deus vai fazer, Deus vai mudar, Deus vai ajustar as coisas vão voltar para os seus trilhos, e é a ação de Deus, é um favor de Deus. O texto vai dizer que foi pela grande misericórdia de Deus. Deus olhou para a nossa miséria, Deus olhou para a nossa condição, Deus viu o quanto nós brigamos por nada, o quanto as pessoas podem chegar ao nível de maldade sem noção, quanto as pessoas, elas buscam sempre se satisfazer e não ligam para o outro. Então, além dessas coisas, Deus viu o quanto nós poderíamos ser maus por causa do pecado. Então, Ele viu isso é uma miséria do nosso coração, e Deus viu isso. Então, Ele age com misericórdia. Ele vem diante dessa grande condição que nós estamos de pecadores e nos oferece a sua graça. Ele nos oferece mudança de vida. Ele quer mudar o nosso coração e a nossa identidade. A segunda coisa, o segundo fato glorioso da salvação é que ela é permanente. O texto vai dizer que Ele nos chamou para uma herança. Ele nos dá uma herança, no versículo 4. Então, essa herança ela é mantida nos céus. Isso significa que pode passar o que passar, ela está lá, nos aguardando. E quando a gente está diante de uma situação que você precisa receber uma herança, você aguarda o tempo até que isso aconteça. A mesma coisa é a salvação do Senhor. Ela só vai ser completa em nossa vida nos céus. E aí nós estaremos diante de Jesus. Nós estaremos diante do trono branco, o trono de Deus. Estaremos na presença dEle. Essa é a herança que Ele separou para nós. Essa deve ser a nossa esperança viva. É onde nós deveríamos nos apoiar. E por isso, o apóstolo Paulo vai dizer: por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram, por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Há uma esperança reservada nos céus para todos aqueles que depositam a sua fé em Jesus, todos aqueles que querem experimentar uma mudança real na sua vida, todos aqueles que querem, através dessa mudança real em sua vida, ser instrumento para mudar outras pessoas, porque só vai passar essas coisas, a humanidade só vai melhorar com a graça de Deus, ela só vai melhorar com a ação de Deus no coração do ser humano. Não há outro jeito, pode fazer o que for. Até hoje a humanidade tem buscado solução. É escolas que querem educar mais, é o ensino que tem que mudar, é fazer carreata. Não vai mudar. Nós precisamos ter isso em mente. Jesus pode mudar. Ele é a esperança viva. Depositemos nossa esperança em Jesus. Qualquer outra esperança é morta, não traz fruto, não traz resultado. Outro fato glorioso dessa salvação que Deus dá, então, essa transformação que Deus quer fazer em nós, é o poder. O imenso poder de Deus nos assegura que nós chegaremos ao céu. No versículo 5 vai dizer que é pela fé. Mediante a fé nós somos protegidos pelo poder de Deus. Significa que Deus vai nos conduzindo na nossa vida e nos guardando. É algo que não podemos perder. É algo que é dado por Deus. Se você recebeu, você não pode perder. Se você recebeu, você está sendo mudado dia após dia. Deus regenerou seu coração. Agora Ele quer santificar a sua vida. E dia após dia você vai sendo santificado pelo Senhor. Vai abandonando todos aqueles pensamentos que não agradam a Deus e as práticas também. Então Ele vai fazendo isso na nossa vida. E é mediante a fé que Ele nos guarda. Esse poder de Deus nos protege. E aí nós podemos lembrar do Salmo 23, ainda que eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei perigo algum. Ainda que a nossa vida ela esteja em um vale, com o Senhor nós podemos ter certeza que nós chegaremos até o final desse vale. Nós passaremos por ele, porque é garantia do Senhor, Ele nos garante isso.
E isso é uma esperança viva, a garantia do Senhor. E aí, no tempo certo, no tempo apropriado, o Senhor então virá, o Senhor Jesus virá e nos encontrará. Essa também é uma garantia que nós temos. O apóstolo Pedro vai dizer aí que é uma salvação que será revelada no último tempo, quando Cristo voltar. Esse é o último tempo. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer assim: de maneira que não lhes falte nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele os confirmará. Seremos protegidos pelo poder de Deus, para a gente resistir até o fim. E aqui é só a primeira parte dessa salvação. É algo que Deus faz em nós. É uma esperança viva que Deus nos dá, para então tratar o nosso problema, o nosso pecado. Tem uma história que ilustra bem isso, de um missionário que estava na Índia. E aí ele foi visitar um presídio onde outros missionários faziam um trabalho evangelístico. E aí, diante de um batismo em que havia um assassino confesso que estava indo ser batizado, esse missionário vira para o guarda que está ao lado e pergunta a ele: essa pessoa realmente está convertida? E aí o guarda diz assim: pastor, posso dizer-lhe que ele é realmente um homem transformado. Quando foi trazido para a nossa instituição, alguns anos atrás, era obstinado, moroso e não queria cooperar. Hoje é uma pessoa completamente diferente. É prestativo, bem disposto e faz tudo o que pode para ajudar os outros presos. Se existe coisa como novo nascimento, esse homem foi nascido de novo. É isso que Deus quer fazer na nossa vida, quer fazer na vida das outras pessoas, quer fazer que a gente nasça de novo, quer nos regenerar, quer mudar o nosso coração. Então nós, aqueles que depositam a sua fé em Jesus, têm a sua esperança em Jesus, se tornam então pessoas que vão comunicar isso, comunicar essa mensagem de transformação. Em algum momento, quando nós vemos a narrativa de Atos dos Apóstolos, em algum momento, aqueles que eram chamados de seguidores do caminho são chamados pela primeira vez cristãos. Isso significa pequenos cristos. Nós podemos ser pequenos cristos, pessoas portadoras da mensagem de salvação. Pessoas que não só levam a mensagem nos lábios, mas levam a mensagem nas mãos, nas ações. E isso vai mostrar para as outras pessoas o que Deus quer fazer, a mudança que Deus quer fazer em nós, quer nos colocar de volta ao propósito para o qual nós somos criados. Então, diante de sermos pequenos cristos, portadores dessa mensagem, nós então também compartilhamos a grande misericórdia do Senhor, a misericórdia de Deus, de que Deus é um Deus que se aproxima de nós, é um Deus que se faz presente, e nós temos essa confiança, temos essa esperança viva, e precisamos comunicar isso. O que significa Jesus ser a esperança para a nossa vida? O que significa Jesus ser a esperança viva? Significa que Deus nos concede fé, que suporta e supera os momentos difíceis, demonstrando assim o quanto ela é verdadeira. Quando nós estamos diante de provações, elas servem, segundo Pedro, para aprimorar a nossa fé. Então precisamos ter isso na nossa mente, que a fé nossa, ela é provada por Deus, ela é trabalhada por Deus, e o apóstolo Pedro usa a metáfora aqui do ouro, de um ouro que é derretido, e quando ele é derretido pelo fogo, então o que é impuro do ouro sai. E aí ele pode ser refeito puro. E é isso que Deus quer fazer com a minha vida e com a sua vida. Quando nós estamos enfrentando provações, é porque Deus está trabalhando em nós. Deus, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, para o que os judeus entendem, conhecem de Deus, nós vemos que Deus é soberano sobre as provações. Deus usa as provações para fortalecer o nosso compromisso com Ele. Nós vemos isso em Jó, nós vemos isso em Abraão, nós vemos isso em Jesus. As provações são para isso. Mas nós temos dois exemplos, de Jó e de Jesus, em que quando Satanás aparece, ele aparece para tentar nos afastar. Então Satanás era uma pessoa, é um ser
que quer nos afastar de Deus. Então, quando nós enfrentamos alguma provação que vem dele, é para nos afastar. Mas Deus não, Deus nos prova para nos fortalecer. Deus prova para trabalhar a nossa fé, para a nossa fé, no dizer do apóstolo Pedro aqui, se tornar genuína, verdadeira. E isso é importante para nós. Tiago vai dizer assim, capítulo 1, versículo 3: sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ele mostra para nós o valor da fé. O valor da fé é fazer com que nós continuemos a nossa caminhada de fé, a nossa caminhada com Deus. Nos faz continuar no nosso relacionamento com Deus. As provações são para isso, para a nossa perseverança, mostrar o valor da nossa fé. E nós precisamos confiar em Deus nesses momentos. Nós precisamos confiar em Deus quando isso acontecer. As nossas provações, então, elas produzem 2 frutos. Primeiro, elas aumentam a nossa fé em Deus. Como eu disse, a nossa fé, ela é aumentada na medida das provações. Elas devem ser por nós, então, acolhidas. Nós devemos enfrentar ela de frente. Nós devemos fazer como o apóstolo Paulo vai dizer, ter o escudo da fé. Esse escudo que nós temos, ele vai nos proteger contra os dardos inflamados do maligno. Quando ele tenta nos colocar para trás, para baixo, quando ele tenta desfazer ou disfarçar a provação que nós estamos enfrentando, que seja uma provação concedida ou permitida por Deus, e ele tenta disfarçar de algo negativo, de algo que vai nos colocar para baixo, ou de algo que vai nos fazer mal, e aí quer nos afastar da fé. Ele quer que nossa fé diminua, ele quer que nossa fé esfrie, e nós precisamos ter o cuidado disso. As provações são para aumentar a nossa fé em Deus, para manter a nossa confiança em Deus. Por quê? Porque Pedro já está olhando aqui para os versículos 3 a 5. Eu sou salvo, Deus salvou vocês. Ele diz para a igreja, Deus salvou vocês, vocês estão regenerados pelo poder de Deus, vocês têm uma salvação, uma herança nos céus, que vocês têm e são protegidos pelo poder de Deus. Então, agora que vocês têm isso, escuta o que vocês estão passando, e a igreja estava passando isso. A igreja estava sendo perseguida, os irmãos estavam sendo presos, os irmãos estavam sendo mortos, já estava acontecendo a perseguição da igreja nesse momento que Pedro escreve. E ele diz, essas tribulações que vocês estão passando, essas provações, elas são para fortalecer a sua fé. Deus está refinando a sua fé, Ele está usando essa circunstância para refinar a sua fé, para tornar a sua fé genuína. Então não desanime, é a palavra de Deus para nós, para que a gente continue assim, focados no Senhor. O segundo fruto, então, que a provação produz em nós, elas aumentam o nosso amor por Deus, porque a gente entende que Deus fez o que fez por meio de Jesus na cruz do Calvário, foi por amor. Então, quando a gente entende o amor de Deus, a graça de Deus em nossa vida, nós também começamos a amar o Senhor. Porque a própria palavra de Deus vai dizer que Ele nos amou primeiro. E por Ele nos amar primeiro, nós agora temos a condição de amá-lo. E aí nós então buscamos a Deus, buscamos ter uma vida que agrada a Ele. Buscamos ter um relacionamento com o outro que agrada a Ele. Por quê? Porque nós estamos amando ao Senhor a cada dia, nós precisamos buscar esse amor de Deus a cada dia. O versículo 8 e 9 vai dizer isso para nós, que mesmo que a gente não viu Ele, a gente o ama. E isso é algo que vai ser produtivo para nós, vai ser precioso para nós, que mesmo que a gente não vê o Senhor agora, nós nos alegramos, e nós precisamos manter a nossa alegria no Senhor, porque nós olhamos para o que Ele fez, nós olhamos para a cruz, a nossa alegria está na cruz, de saber que não é eu e nem você que está lá, mas é Jesus que esteve lá, mas ressuscitou, para que nós hoje pudéssemos experimentar isso, essa certeza, esse amor. Então, por mais que a gente esteja passando por tribulações e provações, nós precisamos ter o olhar de Deus para isso, e Deus está querendo refinar a nossa vida, Ele quer mudar o nosso coração. E aí então Ele prepara para nós essa salvação, Ele nos concede essa salvação, uma salvação que é completa, é uma salvação completa, é uma salvação de nós, do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito. Pedro usa aqui a expressão alma no final do versículo 9, mas alma aqui é no sentido de pessoa.
e não de algo, como se diz, né? Espírito, não é imaterial, não, é algo material também, é o nosso corpo e também o nosso espírito. E aí o apóstolo Paulo ele vai confirmar isso em 1 Coríntios 15, quando ele diz assim: sobre nós após a morte, é enterrado como corpo humano natural, mas ressuscitará como corpo espiritual, pois assim como há corpos naturais, também há corpos espirituais. As Escrituras nos dizem: o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida, Jesus. Primeiro vem o corpo natural, depois vem o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, Adão, enquanto o segundo homem veio do céu, Jesus Cristo. Os que são da terra são como o homem terreno, e os que são do céu são como o homem celestial. Da mesma forma que agora somos como o homem terreno, algum dia seremos como o homem celestial. Deus nos garante isso. Que esperança mais viva do que essa nós temos para nos apegar? Que esperança mais viva do que essa nós temos para olhar, contemplar e desfrutar? É a esperança de Jesus, a esperança que Deus nos concede. E há uma história então de uma viúva que o seu esposo entendia muito bem isso. Ele passava por uma enfermidade muito grave e então é narrado um momento em que eles têm uma conversa antes do seu falecimento. E a esposa, não entendendo aquilo, por que ele estava passando por aquele sofrimento intenso, em que as suas últimas semanas de vida, as dores em seu corpo aumentaram muito mais, ele vai dizer assim: eu sei que é profundo o escuro vale, mas há uma luz do outro lado. Vendo-o sofrer tanto, sua esposa devotada perguntou-lhe: por que o Senhor permite tudo isto? Eu não posso compreender. E ele replicou: devo negá-lo? Devo ser seu seguidor somente nos dias de sol e não na escuridão? No meio das grandes provações da nossa vida, nós precisamos ter essa fé que não olha para o vale, olha para o final dele. Porque durante o vale nós sabemos que nós temos alguém conosco, e é Jesus. E nós precisamos ter isso em nossa mente, ter essa confiança, essa esperança viva. E aí nós podemos cantar como o autor da música vai dizer: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, com Jesus eu sou feliz. Então nós precisamos ter isso em nossa mente. Saber que Deus está agindo em nossa vida e Ele quer que nós então sejamos instrumentos dEle para outras pessoas. Então nós precisamos manter nossa confiança em Deus nos momentos difíceis, porque nós estamos só passando um vale. E se você não está passando pelo vale, você vai passar em algum momento, porque nós temos esse mal em nós, que é o pecado, e que Deus está tratando, e que Deus está oferecendo uma esperança viva para poder nos mudar, nos regenerar. Se você, então, está passando por uma situação assim, confie em Deus. Enfrente as lutas da vida com oração e a palavra de Deus. Quando nós nos colocamos diante de Deus em oração, nós então estamos tendo um diálogo com Ele. E quando nós lemos a Sua palavra, nós estamos ouvindo Ele. E isso são recursos da graça de Deus. São ações que Deus disponibilizou para que nós então usássemos, para que fôssemos fortalecidos, para que a gente pudesse enfrentar as lutas que qualquer luta que enfrentássemos, nós poderíamos enfrentá-la de cabeça erguida, porque sabemos que o Senhor está conosco e Ele nos disponibilizou para nós então esse relacionamento. O nosso relacionamento com Deus vai nos fortalecer diante das lutas. Suporte o sofrimento a exemplo de Jesus, se submetendo à vontade de Deus. Quanto mais nós enfrentamos as nossas lutas, pautados na vontade de Deus, em fazer a vontade de Deus, nós vamos recebendo de Deus escape, o Espírito Santo de Deus. A partir do momento que nós depositamos a nossa fé em Jesus e somos regenerados, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nosso coração e Ele vai nos fortalecendo diante das lutas. Deus quer fazer isso e Ele faz na nossa vida. Então, confie em Jesus e diga aos outros sobre essa esperança viva,
para que assim a gente consiga colocar as coisas em ordem. As coisas precisam caminhar, mas só podem caminhar quando nós temos a esperança viva que é Jesus, quando temos a esperança verdadeira, a única esperança, porque as outras são esperanças mortas, mas a esperança em Jesus é que nos muda. E aí, consequentemente, quando as pessoas mudarem, todo o sistema que nós criamos, social, também vai mudar, porque é nós, o ser humano, que influencia tudo. A corrupção está em nosso coração, mas quando nós aceitamos a fé em Cristo e aceitamos essa transformação que Deus quer fazer em nosso coração, então tudo vai mudar, e as coisas então vai voltar ao trilho, e aí nós então poderemos ser um povo um povo completo, que se ajuda e se guarda, que se auxilia, que preza uns pelos outros. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça nesse sentido, de a cada dia mais te dar essa transformação que nós estamos experimentando todos os dias, mas também te dar a oportunidade de compartilhar que Jesus é a esperança vida. Que Deus te abençoe. Eu quero orar nesse momento. Pai eterno, obrigado mais uma vez, Deus, por esse tempo precioso que estamos aqui. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu uma esperança viva, Deus, a esperança viva que é Jesus. Ele é capaz de fazer essa mudança no mundo. Não adianta, Deus, nós precisamos compartilhar essa esperança que o Senhor nos deu com outras pessoas, porque elas estão buscando a esperança em outro lugar, em outra pessoa, em outras pessoas, e são esperanças mortas que até hoje não trouxe resultado nenhum. Mas a esperança em Jesus, na ressurreição de Cristo Jesus, é a que traz vida para nós, e nós queremos ser instrumentos do Senhor nesse propósito. Que o Senhor possa abençoar, Deus, a vida dessas pessoas que ainda não conhecem essa esperança, para que elas venham a conhecer, que o Senhor possa falar ao coração delas, que o Senhor possa nos usar, Pai, como instrumentos do Senhor, como mensageiros, ó Deus, que levam a mensagem da esperança viva que é Jesus. Obrigado, Pai, mais uma vez, nos dê um restante de semana abençoados pelo Senhor. Nos guarda, Pai, nos sustenta, nos mantém firmes. Nós precisamos de Ti, precisamos nos manter firmes a cada dia. É difícil, Senhor, é difícil, mas nós confiamos no Senhor e no Teu auxílio, e por isso nós te pedimos, nos auxilie, Pai, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja com cada um nessa noite, com a Igreja de Jesus espalhada pela face da terra, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Até logo mais quinta-feira, onde estaremos então tendo mais um tempo precioso de culto ao Senhor. Que Deus assim te abençoe. Uma boa noite.